E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tempos atrás eu trouxe um episódio top 5 para o canal, falando sobre 5 viradas de campeonato impressionantes da história da Fórmula 1, de pilotos que após a metade da temporada estavam longe do título mundial, mas deram uma arrancada espetacular na reta final do campeonato, ultrapassaram seus adversários na tabela e levaram o título para casa. Recebi muitos comentários nesse episódio com sugestões de outras temporadas que eu não cito no vídeo, que também tiveram viradas espetaculares na tabela do Mundial. Então, com essas sugestões de vocês, aqui vai a parte 2 das viradas de campeonato mais impressionantes da história da Fórmula 1. Para começar essa lista de viradas, nós vamos para 1964, temporada onde todos esperavam um embate na briga pelo título mundial entre os dois últimos campeões mundiais ali daquele momento. O inglês Graham Hill, que tinha sido campeão mundial em 1962, correndo pela BRM, e o escocês Jim Clark, que era o atual campeão mundial, tinha sido campeão em 63, correndo pela Lotus. E é assim que a temporada começa. O Mundial de 64, que tinha um total de 10 provas no calendário, tem a primeira metade dominada por Jim Clark, com 3 vitórias em 5 provas, com Graham Hill logo atrás, com 1 vitória e 2 segundos lugares. E, correndo por fora nessa briga, mas bem para trás na pontuação, vinha o inglês John Surtees, da Ferrari, com um carro bem irregular na primeira metade do Mundial, principalmente por conta do motor V6 que equipava o carro da Ferrari ali naquele ano e que não vinha dando boas performances para o carro. Mas para a segunda metade do ano, a Ferrari traz um motor novo para esse carro, um motor V8, que era bem nervoso e que daria condições para a Ferrari buscar uma virada no campeonato mundial. Nas últimas 5 provas da temporada, o Surtees conquista 2 vitórias e faz mais 2 segundos lugares, com destaque para o Grande Prêmio do México, a última prova da temporada, uma corrida dramática, onde o título fica nas mãos do Jim Clark até a penúltima volta da prova, quando o escocês se encaminhava para a vitória e o motor da sua Lotus vai para o espaço, fazendo o escocês abandonar. Contando com essa queda do Clark, com o abandono do Graham Hill, que se enroscou na pista com o companheiro de equipe do Surtees na Ferrari, o italiano Lorenzo Bandini, com a entrega de posição do Bandini para o Surtees na última volta da corrida, deixando o Surtees cruzar a linha de chegada na segunda posição, e com o regulamento da época que previa descarte de pontos, somente seria contabilizado para a tabela do Mundial os 6 melhores resultados da temporada, seriam eliminados os 4 piores resultados de cada piloto. O Surtees, com esse segundo lugar no México, garantia ali o seu título mundial na Fórmula 1, com 40 pontos conquistados contra 39 pontos do inglês Graham Hill, que teve 2 pontos descartados pelo regulamento. Título esse do Surtees, que o tornaria até os dias de hoje o único piloto da história do esporte automotor a ser campeão pela motovelocidade e pela Fórmula 1 também. Quando o Surtees chega na Fórmula 1 lá no início dos anos 60, o Surtees já tinha ganho 7 campeonatos pela motovelocidade. Já era considerado ali um dos maiores pilotos da história da motovelocidade. E uma outra curiosidade interessante sobre esse título do John Surtees é que no Grande Prêmio do México, onde ele conquista o título mundial pela Ferrari, ele corre com uma Ferrari azul e branca, e não vermelha, como sempre fomos acostumados a ver. Eu conto um pouco dessa história no episódio que eu fiz ainda no ano passado, contando a história da equipe Ferrari. Se não conferiram ainda, confiram lá. A segunda virada de campeonato da nossa lista de hoje, que também foi impressionante na história da Fórmula 1, aconteceu na temporada de 1982. Uma temporada bastante tumultuada, onde se mostravam como favoritos ao título os carros da Renault e da Ferrari, que eram equipados com os motores turbo. Correndo por fora vinha a McLaren, que após algumas temporadas de baixa vinha com um bom carro novamente para as pistas e com 2 bons pilotos, o John Watson e o Niki Lauda. E conforme o previsto, essas são as equipes que vão dominando o início da temporada. Nas 5 primeiras provas da temporada nós tínhamos 2 vitórias da Renault, 2 vitórias da McLaren e 1 vitória da Ferrari, que a partir da 5ª prova da temporada deixava de ter em um dos seus cockpits um dos grandes pilotos
pilotos ali daquela época, o canadense Gilles Villeneuve, que perdeu sua vida em um grave acidente nos treinos para o Grande Prêmio da Bélgica. E sem o Villeneuve na pista, ali naquele momento, o título parecia se encaminhar para o seu companheiro de equipe, o outro piloto da Ferrari, o francês Didier Pironi, que seguiu buscando bons resultados a partir dali, deixando para trás as Renault e as McLaren, até chegarmos ao Grande Prêmio da Alemanha, onde o Pironi sofre um grave acidente nos treinos para a corrida, que o tira definitivamente das pistas da Fórmula 1 a partir dali. E quando o Pironi sofre esse acidente, faltavam ainda 5 provas para terminar o Mundial. O francês era o líder do campeonato, tinha 39 pontos conquistados, e era seguido pelo John Watson, da McLaren, pelo Alain Prost da Renault, pelo Niki Lauda da McLaren, e dentro dos 5 primeiros da tabela do Mundial ali naquele momento, 16 pontos atrás do líder, o Pironi, o despretensioso Keke Rosberg da Williams, que não tinha vencido nenhuma prova na categoria até então e que ninguém percebia muito na pista. Mas o finlandês vinha tendo uma regularidade muito boa no decorrer da temporada. Geralmente terminava as provas e quase sempre que terminava, ficava dentro da zona de pontuação, inclusive buscando alguns pódios. E são nessas 5 provas finais da temporada de 1982 que uma virada improvável no campeonato acontece. O Keke Rosberg conquista sua primeira vitória na categoria, no Grande Prêmio da Suíça, com mais 2 pódios somados e um 5º lugar. E contando com a ausência do Pironi, que era o líder do campeonato ali nas últimas 5 provas, e a irregularidade dos demais postulantes ao título nessa reta final de campeonato, o finlandês Keke Rosberg conquista o seu título mundial na Fórmula 1, um dos títulos mais improváveis da história da categoria. A terceira virada de campeonato da nossa lista foi protagonizada na temporada de 2012, que teve um dos inícios de temporada mais disputados da história da Fórmula 1 moderna, com 6 vencedores diferentes nas 6 primeiras etapas do Mundial. E no meio dessa disputa acirrada entre vários pilotos ali em 2012, quem despontava como favorito ao título mundial após a primeira metade do campeonato era o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que após 10 etapas já tinha conquistado 3 vitórias e liderava o Mundial com 154 pontos conquistados, seguido pelo australiano Mark Webber da Red Bull com 120 pontos e na terceira posição o alemão Sebastian Vettel com 110 pontos. Mas na segunda metade da temporada o Fernando Alonso perde rendimento, a ponto de não conquistar mais nenhuma vitória até o final do campeonato, enquanto via o alemão Sebastian Vettel fazer uma sequência de 4 vitórias, que catapultam o alemão ao primeiro lugar da tabela do Mundial nas últimas provas da temporada, chegando ao título mundial em cima do espanhol Fernando Alonso, na última prova da temporada, no Grande Prêmio do Brasil, em uma corrida de recuperação sensacional por parte do Sebastian Vettel. Corrida essa que foi um espelho do que foi a temporada do Vettel no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2012. A quarta virada de campeonato da nossa lista de hoje, e uma das mais pedidas nos comentários do vídeo parte 1, é a temporada de 1983, onde novamente as equipes favoritas ao título, assim como tinha sido em 82, era a equipe Renault e a equipe Ferrari, com os seus motores turbo. A Brabham tinha um bom carro e já vinha trabalhando desde o decorrer da temporada de 82 com os motores turbo da BMW, que tinham se mostrado bem potentes, mas tinham problemas de confiabilidade, quebravam bastante e tinham um grave problema de consumo de combustível, o que dificultaria bastante a briga da Brabham na busca pelo título mundial. Mas a Brabham já vinha testando desde o final da temporada de 82 o pit stop com reabastecimento no decorrer da prova, que permitia iniciar a prova com menos combustível no carro e, por consequência, menos peso, forçando menos o motor e eliminando também o problema de consumo de combustível. E essa tática se mostrou peça-chave para a temporada da Brabham em 1983, com o brasileiro Nelson Piquet no cockpit, que inicia bem o campeonato, vencendo a primeira prova no Grande Prêmio do Brasil. Mas esse bom início do Piquet em 83 não era suficiente para ele conseguir se sustentar na frente da Renault do francês Alain Prost, que vinha fazendo um ótimo desempenho na primeira metade do campeonato e que já na
na reta final da temporada liderava com folga a tabela do Mundial. Após a 12ª etapa do Campeonato Mundial de 1983, faltando apenas 3 provas para o encerramento do Mundial, o francês tinha conquistado 4 vitórias contra apenas uma do brasileiro Nelson Piquet e tinha 14 pontos de vantagem na liderança do campeonato. E é nessas 3 últimas provas da temporada de 1983 que o brasileiro Nelson Piquet dá a virada na classificação do Mundial, fazendo 2 vitórias e um 3º lugar, contra apenas um 4º lugar do francês e 2 abandonos. Final de campeonato com o brasileiro Nelson Piquet em primeiro, com 59 pontos conquistados, contra 57 pontos do francês Alain Prost. Destaque para a última prova da temporada, o Grande Prêmio da África do Sul, onde o Piquet conquista o seu título dando um nó tático no francês Alain Prost, largando com pouco combustível e fazendo o Prost correr atrás dele durante a prova, forçando muito o motor da sua Renault a ponto de quebrar e abandonar, deixando o título nas mãos do brasileiro. E a virada mais pedida nos comentários do vídeo parte 1 é a virada que aconteceu no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2007. A primeira temporada de Fórmula 1 desde o início dos anos 90 em que não tínhamos Michael Schumacher na pista. E a primeira em que tínhamos um tal de Lewis Hamilton. Primeira temporada do inglês pela McLaren, que era um dos favoritos ao título mundial, junto com o seu companheiro de equipe, o atual bicampeão mundial, Fernando Alonso, e a dupla de pilotos da Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen e o brasileiro Felipe Massa. A primeira metade da temporada tinha se mostrado bem competitiva, mas com uma leve vantagem para os pilotos da McLaren, que não tinham sofrido nenhuma quebra ou abandono até então e tinham uma boa regularidade, estavam sempre terminando na frente. Já indo para a reta final do campeonato, após o Grande Prêmio da Europa, a 10ª etapa do Mundial, o Lewis Hamilton liderava a tabela com 70 pontos conquistados, contra 68 pontos do seu companheiro Fernando Alonso, 59 do Felipe Massa da Ferrari e o finlandês Kimi Raikkonen era o 4º colocado, com 52 pontos conquistados. Eram 18 pontos de diferença do 4º colocado no Mundial, o finlandês Kimi Raikkonen, para o líder do Mundial, o inglês Lewis Hamilton, faltando 7 provas para terminar a temporada. E nessas últimas 7 provas, o Raikkonen melhora muito o desempenho e a regularidade. E, contando com enroscos que vinham acontecendo entre o Hamilton e o Alonso dentro da McLaren, dá uma das viradas de campeonato mais improváveis da história da Fórmula 1, com 3 vitórias conquistadas, 2 segundos lugares e 2 terceiros lugares nessas últimas 7 provas. Destaque para a última prova da temporada, o Grande Prêmio do Brasil, onde o Raikkonen entra na pista ainda como 3º colocado na tabela do Mundial. Precisaria vencer a prova e contar com uma combinação de resultados do Lewis Hamilton e do Fernando Alonso para ficar com o título. E com um ótimo trabalho de equipe da Ferrari, que utilizou o Felipe Massa como escudeiro para garantir a vitória do Raikkonen, e umas trapalhadas do inglês Lewis Hamilton, o Homem de Gelo consegue a vitória e chega ao seu título mundial, concretizando para muitos a virada de campeonato mais improvável da história da Fórmula 1. E por hoje é isso aí, pessoal. Deixem aí nos comentários outras viradas de campeonato que eu ainda não citei nesses 2 vídeos da série e deixem também mais informações sobre essas temporadas e esses pilotos e equipes que protagonizaram essas viradas do vídeo de hoje para complementar o conteúdo do vídeo, sempre me corrigindo se eu trouxe informações erradas aqui, por favor. E se curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Acesse a nossa loja oficial, rock'n'race.com.br, tem vários itens criativos e muito bacanas lá para quem curte Fórmula 1. Deem uma conferida, torne-se membro do Clube Rock 'n' Race e concorra ao quadro dos 4 grandes dos anos 80, que vai ser sorteado para os membros do canal no final de maio. Se inscrevendo em qualquer um dos planos, você já está concorrendo ao quadro. E, claro, já passa a receber todos os benefícios do seu plano. Sigam-me também nas redes sociais, @Cris8Silvestre, e acompanhem o conteúdo que eu levo para lá. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais!